Vamos abrir a palavra de Deus? A temática nós já lançamos, já alcançando sucesso aos olhos de Deus. Eu acredito que todos nós almejamos ter sucesso na vida. Em alguma área da sua vida você quer ter sucesso. Mas vamos ver, à luz da palavra de Deus, como nós iremos obter esse sucesso sem desviar dos princípios e dos valores e sem negociar a nossa fé. E principalmente a nossa conduta diante de Deus. Vamos ler o livro de Josué no capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Servirá de base para a nossa meditação nessa noite. Livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Eu farei a leitura e os irmãos acompanhem em suas Bíblias. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola dominical. Todo mundo achou, então. Isso que é bom, ter uma classe que está estudando. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Oremos ao Senhor. Pai querido, a tua palavra foi lida e será ministrada, e nós pedimos agora o entendimento mediante o Santo Espírito do Senhor. Abra o nosso entendimento, fale aos nossos corações, para que possamos, ó Deus, sermos edificados na plenitude da tua graça. E saímos daqui de uma maneira diferente, ó Deus, cheias do Espírito Santo do Senhor. Por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, todos nós temos o desejo de alcançarmos um sucesso em alguma área da nossa vida. Seja na sua área profissional, na sua área espiritual, na sua área ministerial, na sua área afetiva. E não é errado nós querermos e almejarmos ter sucesso. Só que o X da questão é: como que eu irei fazer para alcançar o sucesso? O que eu tenho que fazer para me alcançar o sucesso tão esperado? Qual a forma, a receita de alcançar o sucesso? Se você colocar na internet lá assim, como alcançar o sucesso, digitar no Google lá, vai aparecer uma lista de receitas para você alcançar o sucesso. Vai aparecer uma série de livros de autoajuda que vai fazer você ter aquela mentalidade positivista. Eu posso, eu consigo, eu sou isso, eu sou aquilo. Pouquíssimas vezes você vai ver algum estudo, alguma orientação que nos coloca na posição de servos, de submissão, de trabalhar para nós alcançarmos aquele sucesso tão esperado. E a nossa natureza, a nossa tendência é o quê? Sempre irmos para o caminho mais fácil. Ninguém quer trilhar, passar por aquele caminho que tem dificuldade. Isso é da nossa natureza caída, da nossa natureza pecaminosa. Isso faz parte da nossa natureza. Quando eu falo isso, eu falo de mim também, todos nós. Todos nós buscamos o caminho sempre mais
calmo, mais tranquilo, as águas tranquilas. Ninguém quer entrar no mar revolto para chegar do outro lado da ilha. Todo mundo quer dar a volta, prefere dar a volta. Só que se você olhar, até no dicionário, a palavra sucesso e a palavra trabalho, qual que vem primeiro, trabalho ou sucesso? O trabalho, não é? O sucesso vem depois. Primeiro você trabalha, para depois você alcançar o sucesso. Ninguém alcança o sucesso sem se dispor, sem fazer, sem confiar, sem ter aquela disponibilidade de fazer aquilo que tem que ser feito. Quando nós lemos esse texto aqui, nós observamos algumas questões aqui muito importantes que as Sagradas Escrituras nos ensinam com relação a alcançarmos o sucesso aos olhos de Deus. Primeira coisa que esse texto nos mostra aqui, o Senhor, ele exorta de uma maneira assim, muito clara e direcionada para o Josué, que é preciso não se intimidar frente aos problemas e saber que Deus está no controle da tua vida. Versículo 1, versículo 2, quando o Senhor fala assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te e vai. Sai do teu lugar, erga-se. A palavra dispor aqui é erguer. Você está batido? Levanta. Caminha, não fica parado. Você nunca vai alcançar o sucesso se você ficar parado no mesmo lugar que você estiver. Você sempre tem que ter a iniciativa de sair daquela zona de conforto. E aqui Deus está falando para Josué: Josué, levanta, sai deste lugar aí. Não se intimide com os problemas. Não fique intimidado com as dificuldades que você irá enfrentar. E provavelmente Deus estava dando essa palavra de encorajamento, porque, meus irmãos, Josué havia caminhado 40 anos com Moisés. Ele viu as dificuldades que Moisés enfrentou na saída do povo do Egito e caminhou, peregrinou pelo deserto. Ele viu muita gente morrer. Ele viu muita gente murmurar. Ele viu muita dificuldade, ele viu muito sofrimento. Ele viu as dores, as angústias, a tristeza que Moisés passou. E aí Deus vai e chama ele e fala assim: meu servo está morto, agora é você que vai assumir o meu lugar. Você vai assumir o lugar dele. Com certeza ele deve ter pensado assim: mas eu vi o tanto de problema que Moisés passou e eu não quero assumir esse cargo não, isso é muito para mim. Nós não podemos ter medo. Sabe por que nós não podemos ter medo? Porque se Deus falou para você fazer, Ele está com você. E quando Deus fala aqui para Josué, Ele fala assim: não tenha medo, porque eu, o seu Deus, estou contigo. Da mesma forma com que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Por que você vai ter medo? Não se intimide. Cumpra. Erga-se, levanta, dispõe-te e vai agora. Deus não está falando vai depois, é agora, é obediência imediata, é naquele momento. O Senhor está te chamando, Ele está determinando, Ele está te dando uma missão. Vai, passa o Jordão. E muitas vezes nós precisamos ter essa convicção, não nos intimidarmos com as dificuldades para nós atravessarmos o nosso Jordão. Porque senão você vai ficar peregrinando no seu deserto. Você vai ficar rodando. E Deus está falando: vai para lá. Ó. Não, eu quero ficar aqui. Ó. Eu não quero sair daqui. Está faltando coragem, está faltando ousadia. Está faltando iniciativa para ter vitória na vida familiar. Está faltando iniciativa de ter vitória na vida financeira, na vida espiritual, na sua vida profissional. Está faltando você ter coragem de se dispor e fazer aquilo que Deus tem falado para você fazer. Está faltando coragem de você enfrentar os problemas, as situações adversas que acontecem em nossas vidas. E o texto nos mostra a crise que esse povo estava enfrentando. Moisés, depois de 40 anos conduzindo esse povo, Moisés, o libertador, aquele escolhido por Deus para conduzir o povo, para atravessar o povo, para libertar o povo. Na hora que chega na hora dele entrar na terra prometida, Moisés morre e deixa a missão para Josué. Deus fala com ele: tenha coragem, não fique com medo. Eu, Senhor teu Deus, estarei contigo por onde quer que andares. Segunda lição aqui na parte introdutória nos mostra que nós precisamos saber que a vitória vem de Deus. A vitória não é nossa.
essas lutas não cabem a mim, essas lutas é de Deus. É o Senhor que está lutando. É o Senhor que está na batalha. É o Senhor que está na labuta. Quando ele diz aqui no versículo 2, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Somente essa passagem aqui já nos dá segurança, porque o Senhor está falando assim, meu filho, Josué, pega esse povo aqui, passa o Jordão. Eles estavam no deserto, tinha o Jordão e tinha a terra prometida. Ele não falou assim, talvez vocês irão passar. Ele fala assim, passa, vai. É imperativo aqui. Cumpra. Atravessa a rua. Vai para o outro lado. Ele não está perguntando se você quer. Ele está te dando uma determinação. Ele está determinando que você cumpra aquilo que ele disse para você fazer. Agora, se Deus está nos mandando fazer isso, com certeza o Senhor estará conosco nessa trajetória. Mas ele não está dizendo também que essa trajetória vai ser uma trajetória simples, tranquila, calma. Ele está falando para nós passarmos. O texto aqui nos ensina que não há vitória sem luta. Deus promete nos dar força e consolo, mas não ausência de lágrimas. Ele está mandando que nós atravessássemos o Jordão, mas ele não está colocando uma ponte para nós atravessarmos o Jordão. Ele está falando, vai, passa. E essa ponte é a nossa fé, é a nossa confiança, é a nossa intimidade com o Senhor. Porque a partir do momento que você tem essa intimidade, que você confia, se o Senhor falar assim, vai lá para o outro lado, você vai para o outro lado. Vai fazer isso, você vai e faz. Porque você sabe que Deus está no controle da tua vida. Isso é soberania. Essa é a principal doutrina da nossa igreja. Para os visitantes e aqueles que estão estudando. A principal doutrina da igreja presbiteriana, da igreja reformada, é a soberania de Deus. É crer e confiar que Deus está no controle de tudo. Deus não precisa da sua ajuda. Deus não precisa dos seus meios, dos seus métodos. Deus só quer que você se entregue, se coloque na presença dEle, se renda aos pés do Senhor, como nós cantamos, louvamos, e confie que o Senhor está na direção da tua vida. Eu não sei como, onde, a maneira, mas Deus está no controle, eu tenho que crer isso. Aqui Deus já está dando uma palavra de encorajamento para Josué, que provavelmente ele estava temeroso, que faz parte da nossa natureza também. Quando nós estamos diante de algo incerto, de algumas incertezas, o nosso coração fica temeroso. Eu não sei o que eu irei enfrentar, eu não sei quais os obstáculos irão aparecer na minha vida, e eu tenho medo. Mas Deus está mandando eu ir. Aí olha o que o Senhor fala para ele. Josué, seja forte e corajoso. Tenha coragem. Porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometera dar a seus pais. Mas aí Josué deu aquela estremecida, ele ficou com medo. O Senhor foi lá e falou de novo com ele. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer tudo que está na lei. Mas ele ainda ficou meio temeroso. Aí Deus deu aquela chacoalhada nele e falou assim, não mandei eu, seja forte e muito corajoso. Tenha coragem. Não se acovarde. Erga a cabeça. Vai agora, passa com esse povo. Porque a terra prometida está do outro lado ali. É só você atravessar o Jordão. Só que aí, meus irmãos, que entra a questão de como nós iremos atravessar esse Jordão. Quais são os meios que nós iremos atravessar esse Jordão? É muito interessante esse texto, porque quando nós refletimos no nosso cotidiano, na nossa vida, muitas vezes nós temos muitos Jordãos que estão na nossa frente, muitos rios, muitos obstáculos. E como que nós temos feito para atravessar e passar por esses obstáculos? Como eu disse, o Senhor em momento algum, Ele falou que a sua caminhada vai ser fácil. Lembra quando o Senhor chamou Paulo? Ele falou assim, Paulo é um servo, que ele vai me servir, ele vai ser usado no meu ministério, mas a vida dele não vai ser fácil, não. Se você pegar a vida de todos os personagens bíblicos, nenhum deles teve uma vida tranquila, fácil, aquela caminhada harmoniosa. Todos tiveram lutas.
todos lutaram, todos foram perseverantes. Alguns pagaram com sua própria vida por testemunhar o Evangelho. E na história da igreja nos mostra isso. Muitos reformadores e pré-reformadores que foram colocados diante da fogueira, e os seus algozes chegaram para eles e disseram: ou você renuncia ao seu Deus ou morre. E muitos optaram em morrer, mas servir a Cristo. Porque eles sabiam que o verdadeiro sucesso era estar e permanecer na presença do Senhor. O verdadeiro sucesso é estar no centro da vontade de Deus. O verdadeiro sucesso é estar debaixo da graça de Deus. Mateus 6,33, o Senhor Jesus diz assim. Todo mundo lembra o versículo de cor? Vamos falar de cor? Mateus 6, capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a tua justiça. As demais coisas são esses obstáculos que nós nos deparamos dia após dia para passarmos esse Jordão. Da incredulidade, da insensatez, da desonestidade. Muitas vezes nós nos deparamos dia a dia com situações que nos fazem relembrar isso. Nos fazem trocar a nossa ética cristã, criarmos a nossa própria ética e agirmos sempre ao contrário daquilo que Deus tem proposto para que possamos crescer na graça e no conhecimento. Mas o que eu gostaria de dizer para você nessa noite é que o Jordão, para que ele lançou os fundamentos da terra, não é nada. Que Jordão é esse que para o Senhor é o que mede as águas do oceano na concha de suas mãos? Em cima dessa temática, alcançando sucesso aos olhos de Deus, à luz desse texto podemos tirar lições para alcançarmos o sucesso aos olhos do Senhor. E anote aí para você não esquecer. A primeira coisa que para você fazer, para alcançar o sucesso aos olhos de Deus, o texto nos ensina que nós devemos ter a obediência imediata. Na hora que Deus falar, vai e faz, faz. A palavra dispor aqui, como eu disse no início, é levantar, erguer, não ficar abatido. Deus não está perguntando, você quer fazer isso? Não, Deus te chamou. Mas, pastor, um outro dia, numa outra mensagem, você falou que Deus capacita. Deus capacitou Josué, ele andou 40 anos juntamente com Moisés. Ele estava capacitado. Só que em momento nenhum aqui, Deus fala assim, Josué, você vai sozinho. Ele fala, Josué, você vai, da mesma forma com que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ou seja, você vai nessa caminhada, eu serei contigo, e você já aprendeu a viver na dependência de mim. E Deus já havia testado Josué algumas questões. Lembra quando ele manda Josué, Caleb e os outros espias? E os 10 espias voltam com notícias absurdas, negando, falando, não dá, é muito difícil, muita dificuldade para nós entrarmos, a terra tem gigante, lá nós não vamos conseguir. Josué e Caleb, com perseverança, falam assim, não, o Senhor nosso Deus está conosco, vamos para lá, vamos levantar a cabeça, vamos caminhar, vamos marchar, porque o Senhor está conosco. Ele obedeceu, ele não titubeou, ele não murmurou, ele não perguntou se era certo, se era errado. Ele não perguntou que horas que ele iria, o que ele iria ganhar, o que ele iria fazer, como que ele iria fazer. Simplesmente ele obedeceu. Obediência imediata é estar sempre pronto a fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. Independente das suas condições imediatas, o coração tem que estar apto a servir a Deus. E preste atenção aqui, com alegria. Obedecer é você fazer aquilo que Deus tem mandado você fazer e com alegria. Não é por obrigação, não. Deus não quer que você faça nada por obrigação. Que você faça com amor, que você se disponha. Hoje eu esqueci, agora que eu lembrei.
Eu ia mandar uma saudação para os irmãos haitianos lá de Cuiabá, que eles estão assistindo o nosso culto. Eles mandaram uma mensagem para mim, falou que queria assistir o culto. Depois eu faço uma saudação para eles. Eu lembrei porque eu falava sempre isso com eles. Nós devemos servir a Deus sempre com alegria. É 5 horas da manhã, é 4 horas da manhã, é meio-dia, é 2 da tarde, é 3 da tarde, é de madrugada. Sempre tem que estar com alegria. Sempre temos que ter o nosso coração grato. Cristo, quando morreu na cruz, ele saiu do seu trono de glória para pagar pela sua conta, pela sua dívida. Ele não murmurou, ele não reclamou, mesmo sabendo das condições deploráveis que ele iria enfrentar. Se você olhar a história, você vai ver que aquele sacrifício de Cristo, homem nenhum conseguiria suportar a dor física que ele passou naquele trajeto. Aqueles chicotes de 12 pontas, com pedra, osso, garras, e batendo nas suas costas e arrancando o seu couro. Em momento algum, Jesus murmurou, xingou, maltratou. Pelo contrário, quando ele estava lá na cruz do Calvário, morrendo, o que ele disse? Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele obedeceu. Cristo desceu do seu trono de glória no estado de humilhação para nos ensinar como nós devemos nos relacionar com Deus, com os homens e a maneira com que Deus se relaciona conosco, demonstrando o amor de Deus por nós, demonstrando o amor uns pelos outros e a maneira com que nós devemos nos relacionar uns com os outros. O Evangelho nos mostra isso. Ele obedeceu prontamente ao mandado do Senhor. E aqui o Senhor está falando com Josué de uma maneira muito direta, muito clara. Obedeça, porque eu estou contigo. Meus irmãos, se Deus mandar você fazer determinada coisa, vai e faça, não fica com medo. Tenha coragem. Hoje nós estamos vivendo uma geração de falta de pastores e falta de missionários. Sabem por quê? Falta de oração, falta de coragem de fazer aquilo que tem que ser feito. Porque hoje as pessoas vão para o seminário, antes de formar no seminário, já estão pensando em fazer mestrado, doutorado, mas não estão pensando naquelas vidas que estão lá naquelas igrejinhas longe, que estão lá no Amazonas, no Acre, na Bahia, qualquer lugar que seja. Não querem ir lá e pregar o Evangelho, só querem o status, mas não querem pagar o preço. Achando que vai chegar lá no céu, vai ter um local diferente para eles. Aqui é o local dos doutores. Aqui o local dos pastores, aqui dos pastores de igrejas grandes, aqui dos pastores de igrejas pequenas, e muitos nem irão para o céu. Muitos, na hora que o Senhor voltar, aquele texto de Mateus é para esse povo. Senhor, Senhor, mas eu não preguei em seu nome, eu não fiz isso, eu não fiz milagre. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu não vos conheço. Porque não teve coragem de fazer aquilo que tem que ser feito. Não teve coragem de obedecer o mandamento do Senhor. Mas Josué nos mostra o contrário. Versículos 6, 7 e 8 nos mostram uma fé operosa. Paulo fala aqui da operosidade da fé, da dedicação, do amor, da firmeza, da esperança. 1 Tessalonicenses 1,3 ele explica que a fé significa fazer algo, produzir, executar. Portanto, para Paulo, a fé não é algo abstrato ou algo estático, mas uma fé ativa, uma fé dinâmica, uma fé produtiva. A fé, ela te produz algo. Se você não tem fé, você não é uma pessoa produtiva. A fé, ela te impulsiona a fazer aquilo que você não acredita. A fé faz você ouvir aquilo que você não consegue ouvir. A fé faz você andar nos lugares que você não tem coragem de andar. A fé faz você ouvir o inaudível, crer no impossível, é entender aquilo que as pessoas não entendem. Isso que é ter fé. É você confiar sem ver, mas você ter a certeza que Deus está no controle. Fé é você confiar em Deus sem você ter que colocar a mão em Deus, mas você sabe que Deus existe e que pode mudar a história da tua vida. Se Deus fala com você, vai e faz. Faz. Não titubeie.
Não fique com medo. Deus está nos encorajando. Deus está nos fortalecendo. Aqueles que estão abatidos, cansados, perderam o ânimo, busca a Deus. Peça para Deus. Mas peça com fé, tenha coragem. Fala, Senhor, eu quero mudança de vida. Mas a partir do momento que você declarar e se posicionar, tenha certeza que Deus vai mudar. Tenha certeza que Deus vai agir. Agora tem que ver se você está disposto a passar por isso. A passar pela mudança. A passar pela restauração. Quando nós nos dispomos a mudar, abrimos os nossos corações e falamos assim, Senhor, muda a minha vida, muda o meu ser, muda o meu coração, muda a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, eu me rendo aos teus pés. A partir do momento que você fizer isso de todo o teu coração, você pode ter certeza que você vai ter luta constantemente na tua vida, porque você vai estar na contramão do mundo. E a partir do momento que você está na contramão do mundo, você vai lutar todos os dias, porque você vai ser incômodo para os demônios. Eles vão ver que eles estão perdendo espaço, terreno, e eles vão vir bravamente em cima de você. Mas a Bíblia fala que nós devemos nos revestir da santa armadura de Deus. Os demônios eles vão andar em volta, mas não terão força para tocar em você, para tocar na tua vida. E é essa fé que nos impulsiona a nós fazermos isso. Isaías, capítulo 41, versículo 10, Isaías diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Deus falando com Isaías. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Muitas vezes o medo, ele faz com que nós travamos. Ele faz com que a gente fique parado. Mas a palavra de Deus, ela nos encoraja. O Senhor sabia das dificuldades de Josué e ele profere essas palavras de encorajamento para que Josué levantasse, se reerguesse e fosse nessa caminhada que o Senhor tinha para ele. Passa o Jordão, você e o teu povo. E daí então vocês irão herdar a terra que eu prometi dar aos seus pais. Nós temos essa certeza. Nós temos essa confiança de um dia nós estarmos nessa terra prometida. Louvando, adorando e glorificando a Deus. Mas olha também o que o texto nos ensina, que nós devemos ter uma obediência imediata, uma fé operosa, mas o texto também nos fala que nós devemos ter uma fé inegociável. A fé, ela não é negociada. Não se negocia a fé. Você pode vender seu carro, tua casa, teus bens pessoais, mas a fé não. Nossa fé não se vende. Nossa fé tem que ser firme. Você tem que ter confiança nesse Deus. Mesmo que as pessoas colocarem 1 milhão de oportunidades para você. 1 milhão de oportunidades diante de você para que você venha renegociar a sua vida. Não faça isso. Tenha coragem de ser diferente. Lembra lá no livro de Daniel, no capítulo 1, versículo 8, quando o texto fala assim, Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ele teve coragem ali. Um jovem. Não era um cristão maduro, amadurecido. Daniel era jovem. Mas ele teve firmeza. Falou assim, não. Eu conheço Deus, já experimentei a graça dele, tenho experimentado ele a minha vida toda. Por que eu vou negociar os meus princípios por outras coisas? Vou não. Eu vou fazer diferença. E quando nós temos uma fé inegociável, quando nós temos uma fé operosa, quando nós temos a certeza da presença de Deus nas nossas vidas, consequentemente, a sua atitude, o seu testemunho será
totalmente diferente daquelas pessoas que estão ao seu redor. E isso era uma coisa que Josué nos mostra aqui, e o Senhor nos fala aqui no versículo 8. Olha o que Deus fala: não cesse de falar deste livro da lei, de dia e de noite. Medita de dia e de noite, estude, leia, busque, tenha intimidade com Deus, testifique a palavra da verdade através da tua vida. Meus irmãos, eu tenho falado aqui constantemente, praticamente quase todos os cultos. Falar, pregar as Escrituras, existem inúmeros pregadores pelo Brasil, muitos bons e muitos ruins também, vamos ser justos. Mas a igreja precisa de viver o Evangelho, não é falar. Precisamos falar também. Mas como vocês viram hoje, o relato do Marcos Rogério, Dona Ede tinha pouca leitura, né, Marcos? Não lia, né? Não tinha muito conhecimento. Mas ela testemunhou a graça de Deus na vida dela por muitos e muitos anos aqui nessa igreja. Muitas pessoas viam o testemunho dela, valia muito mais do que ela pegar uma Bíblia assim e ficar te ensinando, mas ela ensinava com a vida dela. Ela ensinava com o testemunho dela. Eu já contei inúmeras histórias para vocês, não vou voltar a nenhuma delas, mas eu já tive muitas experiências com pessoas que pregaram a palavra de Deus para mim, testemunhando, sem abrir a boca, só com as atitudes que elas tiveram. E eu vou falar com vocês que é uma experiência ímpar na vida de cada um de nós, quando a gente vê a graça de Deus superabundando na vida daquela pessoa. Ela não tem palavras para te trazer o conforto, mas a atitude dela no ato de adoração, de glorificar, de exaltar, de ter intimidade com Deus, vale muito mais do que tudo. Porque você está vendo na prática que aquela pessoa tem intimidade com Deus. Você está vendo na prática, e o versículo bíblico que Paulo fala lá em Coríntios 3,18, que nós devemos refletir, resplandecer a glória de Deus através da nossa face, não apenas com as palavras, mas com a sua vida, com o seu testemunho. Agostinho de Hipona, ele fala isso: pregue o evangelho com a vida, se necessário, use as palavras, testifique, testemunhe, ore, viva, tenha intimidade com aquele Deus que você tem orado. É isso que as pessoas querem ver. O Senhor Jesus fala isso no Sermão do Monte: seja sal e luz do mundo. As pessoas têm que ver em nós diferenças. As pessoas têm que entrar, e todas as pessoas, quando entram dentro de uma igreja pela primeira, segunda, terceira vez, ela tem uma expectativa de encontrar algo diferente aqui do que está lá fora. E quando ela entra aqui, ela tem que olhar pelo rosto de cada um de vocês aqui, e ver o brilho da glória de Deus. Elas têm que adentrar aqui dentro e ver algo diferente, e sair daqui de uma maneira diferente. Isso somente através do nosso testemunho, aonde quer que você estiver. Você tem que ser cristão não apenas no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, aonde que o Senhor te colocar. E é isso que o Senhor fala para ele aqui: Josué, você será bem-sucedido, mas antes, Josué, de você ser bem-sucedido, medite na lei do Senhor de dia e de noite. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Aí você vai ser bem-sucedido. Porque eu estarei contigo. Eu não vou te abandonar. Eu vou te guiar. Eu vou te conduzir. E para nós encerrarmos, o Senhor nos dá aqui o conforto, a certeza e a confiança que Ele estará sempre conosco. A certeza da presença de Deus. Olha o que Deus fala: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Essa é a certeza que nós temos de alcançarmos o sucesso aos olhos do Senhor, porque o Senhor jamais irá nos desamparar. Você tem que ter essa certeza na sua vida. Não é errado buscar ter sucesso na vida financeira. Não é errado almejar ter uma casa bonita, ter um carro bonito, de estudar numa boa faculdade. Não é errado você sair de um seminário e querer fazer um mestrado, um doutorado, um PhD. Isso não é errado. Agora, a maneira pela qual você vai chegar nesse objetivo é que difere todo o seu relacionamento com Deus. Quais são os obstáculos, quais são os trampolins que irá te levar para você chegar nesse objetivo? Aqui está a receita.
Essa receita não está na internet, não. Está na Bíblia. Se você quiser receita para o sucesso, leia o livro de Josué. Com certeza, Deus irá falar de maneira grandiosa no seu coração. Você vai sair daqui hoje tendo essa certeza que o Senhor está contigo. Não importa o que você está vivendo hoje. Não importa a dificuldade que você está enfrentando hoje. Seja na sua família, seja na tua casa, no teu emprego, na parte financeira. Tenha confiança. Confie em Deus. Eu não posso resolver o problema de ninguém, que dera eu pudesse. Mas Deus pode. E Deus quer fazer isso. Agora, para isso, você tem que confiar nele. Você tem que se relacionar com ele. Como o texto nos diz, nós temos que ter uma obediência imediata. Nós temos que ter uma fé operosa. Nós temos que ter uma fidelidade inegociável. Nós temos que ter um testemunho fiel. E daí, então, ter a certeza da presença de Deus em nossas vidas todos os dias. Até o dia que o Senhor vier nos buscar e nos levar para a terra prometida. Igual a nossa irmã Ed, houve o passamento dela hoje. Ela está agora nas mansões celestiais, louvando e glorificando a Deus, como o livro de Apocalipse nos ensina. Que a graça do Senhor possa continuar abençoando a vida dessa igreja e na vida de todos vocês, que de alguma forma o Senhor os trouxe aqui hoje para ouvir essa mensagem e ser edificado na plenitude da graça. Amém?